Boa tarde, presidente Marcelo Lanzarin, boa tarde a todos os colegas vereadores, a população, público aqui presente e também aqueles que nos acompanham pela TV Legislativa, pelos canais de comunicação dessa casa. Primeiro, eu quero lembrar que hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer e que essa data serve, sobretudo, para a gente refletir políticas públicas preventivas, veredorinhas, acerca dessa questão, porque, infelizmente, o câncer é a segunda doença que mais mata pessoas em todo o mundo. E eu abro aqui porque depois tem uma pauta acerca da questão da saúde e aí eu quero fazer esse link. Mas eu queria destacar, nesse final de semana nós tivemos aí alguns eventos comunitários, a gente tem uma foto da pastelada beneficente para as meninas do futsal feminino aqui de Blumenau, nós tivemos presente prestigiando, né, essas guerreiras que se dedicam e que procuram, na verdade, pela falta de patrocínio, pela falta de um olhar mais atencioso, métodos e maneiras para conseguir, né, fazer as atividades irem adiante. Essa é uma realidade não apenas delas, mas é uma realidade de várias questões esportivas e merecem o nosso prestígio, merecem que a comunidade abrace essas iniciativas, esses eventos e esta pastelada da Votri de futsal foi muito importante aí para o cronograma, para a agenda, na verdade, para o planejamento que elas têm para a modalidade. Então, estivemos prestigiando. E aí eu quero puxar um assunto aqui nessa casa, porque semana passada nós tivemos o acesso, né, tivemos a conquista, na verdade, no acesso para chegar à elite do vôlei nacional do time de vôlei de Blumenau. Estive presente lá nesse dia, outros vereadores aqui também tiveram presentes comemorando, né, a chegada à elite. E aí eu quero aqui cutucar um pouco a questão e fazer uma provocação à questão do público. Porque na hora de chegar e da gente destacar e de tirar foto, todo mundo aparece. Mas a questão é o seguinte, como é que se chega à questão da elite? Será que chegaram porque abraçamos, porque a gente tem um projeto coordenado, por exemplo, de procurar as principais empresas aqui da cidade, procurar a estrutura de impostos para que a gente tenha, na verdade, o investimento nas modalidades esportivas? Ou será que se chegaram na elite com muito sacrifício de um time determinado, de um time guerreiro e com investimentos de pessoas que abraçaram a causa e que acabaram a ajudar, quando muitas vezes se sentem aqui desamparados pela questão do público? Esse questionamento a gente tem que fazer. Eu, como vereador, já coloquei diversas vezes indicações nesse sentido, para que a gente tenha, que o poder público coloque ali, na questão esportiva, um contador, vá nas empresas, procure trazer mais investimentos, já que a gente tem leis federais, possibilidade de acesso, outros municípios estão se reinventando, outros municípios estão inovando nesse sentido, e a gente precisa realmente, mais do que parabenização, mais do que moções, do que homenagens que são justas, são necessárias e incentivam, mas a gente precisa fazer essa ponte, meus colegas vereadores, a gente precisa fazer essa conexão. O time de vôlei de Blumenau agora está na elite, vai enfrentar grandes times nacionais e precisa, sobretudo, crescer, precisa de estruturação, precisa de investimento. E a gente teve uma demonstração de como a população blumenauense abraçou o time de vôlei, quando fomos no jogo e tivemos o público lotado, prestigiando. Agora, é necessário que a gente consiga fazer essa conexão, que a gente consiga trazer a cidade, trazer os investimentos, para que a gente tenha, de verdade, um destaque em relação a essa modalidade, e é a realidade de várias questões esportivas. Então, mais uma vez, peço um olhar atencioso para que a gente desenvolva um trabalho diferenciado de aproximação aqui das modalidades esportivas com o empresariado da cidade. E o poder público tem, sim, a possibilidade, e mais do que isso, tem a responsabilidade de ser o conector nessa ponte. Presidente, eu permito aí a parte ao vereador Ito. Vamos ouvir, então, com autorização do orador, em a parte, o vereador Ito. Vereador Bruno Cunha, parabéns por esse tema e parabéns toda a equipe de vôlei. A história do Arthur Novaes, que trouxe brilhantemente lá atrás o instituto dele e hoje colheu fruto. Mas o importante é essa reflexão, quando se vem para essa casa legislativa o orçamento do ano seguinte, que a gente possa debater esse orçamento e analisar as modalidades, analisar a Fundação Municipal de Desportos, que dá grande apoio a todas as modalidades, e aprovar um orçamento realmente que possa suprir as necessidades, em parcerias com empresários, com entidades, que a gente possa atingir todas as modalidades. O vôlei subiu,
vai trazer a nível nacional para a nossa cidade, no próximo ano, grandes jogos, teoricamente 3.000 pessoas vão lotar o Galegão, e todas as modalidades também têm condições de seguir o mesmo caminho. Parabéns por esse tema. Obrigado. Acho que o vereador Adriano também gostaria de uma parte, também concedo, presidente. Também, então, com autorização do orador, vamos ouvir na sequência, em a parte, vereador Adriano Pereira. Vereador Bruno, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento. A questão do esporte, não precisa nem se discutir a importância, a relevância que se tem, o quanto é preciso incentivar, apoiar, se ter alocação de recursos, se buscar recursos também. Temos aí um suplente deputado federal na nossa região aí que pode nos ajudar, o Rui Godinho aí, né, temos que fazer as cobranças também ao novo governo do Estado, né, também a Secretaria de Esportes do Estado de Santa Catarina, buscar esse apoio junto ao governo federal e cobrar do poder público, da atual administração, quais são os projetos que estão sendo feitos, elaborados para captar recursos para a área do esporte na nossa cidade. Quais são os projetos que estão sendo encaminhados, quais são os contatos que estão sendo feitos no cenário estadual e no cenário federal para trazer o olhar e a atenção que o esporte da nossa cidade precisa. Essa é uma pergunta e um questionamento que a gente também tem que fazer ao nosso prefeito, ao executivo e à administração da nossa cidade com relação à atenção para a área de esporte no nosso município. Obrigado. Acrescento também aqui sua fala, vereador Adriano, e um ponto que colocasse, quero na sequência fazer essa cobrança em relação ao governo do Estado. Quero dizer o seguinte, tenho passado aí pelos vários cantos da cidade, a situação da saúde na nossa cidade, presidente, ela é problemática, são várias queixas que são colocadas, temos questões pontuais, questões de gestão, mas a gente tem uma questão estrutural. E aí a gente precisa fazer um reconhecimento, vereador Alexandre Matias, que o município tenta, dentro da sua possibilidade, inclusive da sua obrigação constitucional, a fazer, inclusive, mais do que aquilo que tem a obrigatoriedade na aplicação de recursos, mas que há uma dívida histórica em relação ao Estado, por exemplo, com o nosso município. E no caso do SAMU específico, presidente, a gente tem isso. Então, a gente tem passado, na verdade, né, em vários cantos, e as pessoas estão reclamando da falta, vereador Zeca, de uma estrutura maior em relação a esse assunto da questão de saúde. E precisamos de uma solução. A gente precisa, sim, que o governo do Estado tenha um olhar mais atencioso, possibilitando a estrutura das ambulâncias, possibilitando um trabalho conjunto com o nosso município, para que a gente tenha, de fato, aí a melhoria da vida das pessoas. As pessoas estão sofrendo com esses problemas de saúde, estão sofrendo com essa falta de diálogo e falta de uma articulação política maior do município com o governo do Estado, e faço aqui esse apelo ao governador para que olhe com atenção e que cumpra a sua responsabilidade com o público da nossa cidade. Presidente, devido aos apartes, mais 1 minuto e meio aí para encerrar minha fala? Mais 1 minuto e meio para concluir o seu pronunciamento. Obrigado aí pela generosidade. Então, faço esse apelo à questão do governo do Estado, apelo às nossas lideranças, dos nossos deputados, que tentem fazer essa ponte para que a gente consiga trazer uma estruturação maior em relação às problemáticas da saúde. A população está reclamando com toda a razão, são vários problemas aí que estão no dia a dia e a gente precisa solucionar e a gente precisa avançar nessa questão. E também queria aqui destacar, por fim, essa questão da robótica, que é uma pauta que eu venho trazendo nessa casa, da necessidade do investimento, sobretudo na questão da administração pública nas escolas públicas. Participei ano passado de uma feira de robótica que teve e me chamou a atenção, né, que nas escolas particulares há um planejamento, um investimento nessas novas formas, na verdade, nos novos desafios educacionais. E por acreditar profundamente que a educação é um caminho de transformação da sociedade, nós temos que amparar, sim, nas nossas escolas públicas, nós temos que dar oportunidade de acessibilidade, de competitividade, de formação às nossas crianças, trazendo essas iniciativas que estão sendo discutidas no mundo todo para o ambiente das escolas públicas da cidade de Blumenau. Então, reforço mais uma vez, parabenizo esse projeto, parabenizo essa conquista, a gente deseja aqui o sucesso. Fomos brindados aqui com a participação das meninas nessa tarde, mas a gente faz esse apelo, que é a nossa responsabilidade para que a administração pública, sobretudo, pense em formas. Eu tentei, como vereador, algumas pontes, inclusive, em relação a esse tema, e a gente esbarrou em algumas burocracias, em algumas dificuldades. Precisamos e muito avançar. Por essa tarde seria isso, presidente. Muito obrigado.